A paz do Senhor Jesus, eu trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 4, versículo 23, que diz: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Aleluia! A palavra de Deus diz que a hora vem e a hora é agora. A hora de adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós sabemos que Deus, ele é espírito, então nós temos que adorá-lo em espírito. E como se adora em espírito e em verdade? É praticando a palavra de Deus, é obedecendo a palavra de Deus, é se arrependendo dos pecados, é limpando o seu espírito, é tirando do seu espírito toda mancha, toda mácula, tudo aquilo que impede de você ter uma intimidade com Deus, tudo aquilo que impede de você estar ali no altar de Cristo, estar ali perante a Deus sem mácula, sem mancha. Temos que pensar, refletir sobre isso, porque hoje em dia virou moda ser evangélico. Hoje em dia muitas pessoas dizem que aceita Jesus como seu único Salvador, se batiza e já se diz que está salvo e já se diz que serve a Deus em espírito e em verdade, quando na verdade servir a Deus em espírito e em verdade não é uma simples frase: eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador. Não é mergulhar nas águas, é mais do que isso, é crer. A palavra de Deus diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Então, crer em Jesus não é uma frase da boca para fora, dizer eu aceito o Senhor como meu único Salvador, mas é ter o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, é obedecendo a palavra de Deus, é praticando a palavra de Deus, crer em Jesus, é tirar todas as práticas mundanas, tudo aquilo que fazia no tempo da sua ignorância, no tempo em que não conhecia a palavra de Deus. E a partir do momento que começa a conhecer a palavra de Deus, começa a viver o novo. Agora é uma nova criatura, agora vai limpar o Espírito, agora Deus coloca o Espírito Santo conosco para que a gente possa ir adiante, estar firme na presença de Deus. Então é muito mais além do que muitas pessoas acham. Às vezes algumas pessoas pensam que por fazer essas atitudes, por ter essas atitudes, mergulhar nas águas e dizer uma frase, já está ali salvo, já está ali participando da ceia de Cristo, participando da Santa Ceia. E não é assim. Crer em Jesus, tem que obedecer a palavra dele, tem que tirar toda a mancha do espírito, tem que limpar o espírito para que possa adorar a Jesus em espírito e em verdade, para que possa adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós sabemos que a verdade é a palavra de Deus. A verdade é o próprio Jesus. Então não tem como nós dizer que seguimos a Jesus se a gente não pratica, não guarda os mandamentos dele no nosso coração. E guardar os mandamentos é praticar a palavra de Deus. Para praticar é preciso que a gente venha conhecer a Bíblia, é preciso que a gente venha meditar na palavra de Deus, é preciso que a gente venha orar a Deus, buscar a Deus, é preciso que a gente esteja disposto a abrir a porta do nosso coração para que Jesus entre e para que Jesus venha fazer um reboliço e tirar de nós aquilo que não agrada a Ele. É preciso o ser humano saber que é a área espiritual que está ali, que deve ser olhada, que deve se preocupar. E nós sabemos que quando uma pessoa tem uma aparência mundana, uma aparência que não agrada a Deus, muitas pessoas dizem que Deus não olha para a aparência. Isso é verdade, mas a aparência que Deus não olha é a pessoa ser gordo, magro, alto, baixo, cabelo loiro, cabelo preto. Deus não olha para a aparência, mas Deus olha para a aparência do pecado. E muitas pessoas colocam para fora aquilo que está dentro do seu coração. E Deus, ele olha para o seu coração.
Então muitas pessoas têm práticas mundanas, muitas pessoas se vestem como pessoas do mundo, muitas pessoas se vestem com roupas sensuais, muitas pessoas têm ali práticas de idolatria, práticas que outras pessoas idólatras têm, ou seja, pessoas que adoram outro Deus, deuses que não têm poder, deuses que não têm nenhum poder para fazer com que as pessoas venham se arrepender, para fazer com que as pessoas venham ter salvação. Então as práticas mundanas têm atingido de uma forma surreal pessoas que se dizem ser de Deus. Muitas pessoas que elas pensam que estão servindo a Deus em espírito e em verdade. E as pessoas, às vezes, elas não conseguem analisar porque ela não consegue olhar os frutos. Ela não consegue analisar e pensar, será que eu estou servindo a Deus em espírito e em verdade? Porque ela foi mostrado para ela um Deus que é amor. Não foi mostrado para ela um Deus justo, um Deus reto, um Deus santo, um Deus puro, um Deus que não tem mácula, um Deus grande e poderoso. Não foi mostrado para ela um Deus que também é fogo consumidor, um Deus que também é justiça, um Deus que gosta de tudo que é reto, de tudo que é santo, de tudo que é limpo, de tudo que tem santidade. Então, muitas pessoas não se santificam, muitas pessoas não tiram dela as práticas mundanas, porque para elas não foi apresentado esse Deus puro e santo, foi apresentado para elas um Deus que é amor, um Deus que tudo pode fazer, um Deus que se a pessoa se batizar já é salvo, um Deus que se a pessoa abrir a boca e dizer uma frase, eu te aceito, Senhor, como meu Salvador, já é salvo. Então isso é o que vem fazendo com que muitas pessoas se enganem. E Jesus, ele diz, a hora vem, a hora é agora, é a hora de adorar o Senhor Jesus em espírito e em verdade. Adorar o Senhor Jesus obedecendo a sua palavra. Jesus, ele diz que aquele que guarda os seus mandamentos, a sua palavra no coração, ou seja, pratica a palavra de Deus, esse é o que o Senhor Jesus ama. Então, para ser amado por Deus, é preciso estar sem manchas no espírito, é preciso abandonar as práticas do pecado, é preciso abandonar aquilo que desagrada a Deus. E como você vai saber se o que você faz desagrada a Deus? É analisando as escrituras, é meditando na palavra de Deus, é buscando a Deus e estando pronto para dizer, Deus, eu abro mão dos meus pecados, Deus, eu quero sim ser um servo fiel a Ti. A pessoa está ali de pé dizendo, Deus, eu quero ter uma vida de santidade. Então isso é importante, a hora é agora. Alguns cantores que estão aí mudando todo o evangelho, alguns cantores que têm aparências mundanas, alguns cantores que até cantam músicas que não está adorando ao Senhor, mas está adorando o homem. Pessoas que não sabem se comportar diante de Deus, que não tem reverência a Deus, que chama o Senhor Jesus de você, que não sabe ter reverência e respeitar o Senhor Jesus como seu Senhor, como um ser santo, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é o princípio e o fim, aquele que é o alfa e o ômega. Muitas pessoas não sabem ter reverência, então você não deve se espelhar nessas pessoas. Cuidado com o que essas pessoas, a mensagem que essas pessoas passam através da sua imagem, através da sua aparência de pecado, através do seu comportamento, das suas atitudes. Comece a olhar, comece a ver o que essas pessoas estão passando para você, qual a mensagem que essas pessoas estão passando para você. Comece a ter uma intimidade com Deus, comece a olhar os frutos das pessoas, comece a ver. Você não pode ser influenciado por pessoas que dizem que servem ao Senhor Jesus sem servir.
Você não pode ser influenciado por práticas mundanas. Você não pode ser influenciado por músicas que não agradam ao Senhor Jesus. Você não pode ser influenciado por pessoas que batem no peito e dizem: eu sou do Senhor, mas é um falso profeta, mas é uma pessoa que não vive a palavra de Deus. Você não pode ser influenciado pelo mundo, você não pode ter amizade com o mundo. Seja diferente, seja de uma maneira espiritual, abandonando os desejos da carne, abandonando aquilo que desagrada a Deus. Porque o ser humano, ele tende a se voltar para a carne. Mas quando nós conhecemos o nosso Senhor Jesus, conhecemos a palavra dele, nós temos que nos inclinar para o Espírito. Nós temos que viver em Espírito. Nós temos que adorar a Deus em Espírito. Porque Deus é Espírito, então a gente só adora a Deus se for em Espírito. Então comece a limpar o seu ser, comece a se santificar, comece a limpar a sua alma, comece a limpar o seu espírito, comece a fazer com que a sua aparência tenha uma aparência de santidade, a sua aparência venha a ser uma aparência que agrada a Deus, uma aparência que não está refletindo nenhum pecado que está no coração. Uma aparência que está refletindo, comece a ter uma aparência que reflete o Espírito Santo que habita dentro de você. Então é impossível agradar a Deus sem ter fé. É impossível adorar a Deus se não for em espírito e em verdade. Ter fé é crer, e crer é obedecer a palavra de Deus, é praticar a palavra de Deus. Então não se espelhe em pessoas que não têm intimidade com Deus, não se espelhe em pessoas que não estão preocupadas em viver uma vida de santidade, só está ali dizendo que é evangélico porque virou moda, só está ali dizendo que é evangélico porque de uma certa forma quer conquistar alguma fama, algum sucesso, está ali dizendo que é evangélico porque de uma certa forma aquilo agrada. Pessoas que vivem na mentira, pessoas que vivem na ilusão, pessoas que vivem achando que realmente está salvo, que está liberto, mas dentro dela está cheio de práticas mundanas, pensamentos mundanos, desejos mundanos. Pessoas que se enganam e que tentam enganar os outros. Não se deixe enganar com essas pessoas. Se espelhe no Senhor Jesus, na pessoa reta, justa do Senhor Jesus, que é santo, que é poderoso e que pode transformar a tua vida e que pode te libertar. A hora é agora de adorar o Senhor Jesus em espírito e em verdade. Chega de adorar a Deus em aparência e em dizer eu sou de Deus, quando na verdade não é. Chega de adorar a Deus de falsidade, de mentira. Não, Deus não se agrada disso. Começa a colocar para fora a sua aparência de santidade, tirando a aparência de pecado. Porque Deus, ele não se agrada dessas atitudes. Comece a ter uma vida santa, uma vida feliz, liberta, uma vida consagrada a Deus em santidade, em espírito e em verdade. Deus está agora dizendo esta palavra para o meu coração e para o teu coração, como uma forma de advertência. Nós temos que adorar a Deus. A hora é agora, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. A hora é agora. Deus está dizendo: tire de você aquilo que não me agrada, tire de você aquilo que não está te edificando. Então vamos nos limpar cada dia mais, vamos nos santificar cada dia mais. Vamos ser limpos a cada dia mais, para que Deus, para que o Senhor Jesus, quando volte, venha encontrar a gente irrepreensível, venha encontrar a gente pronto para ir com Ele, porque Jesus está voltando, não é brincadeira. Muitas pessoas acham que é brincadeira. Jesus está perto de voltar, nós vemos aí acontecimentos, não vamos deixar para amanhã aquilo que nós podemos fazer hoje. Aleluia, glória a Jesus. Fica com esta palavra no teu coração, compartilha para que os outros irmãos venham ser abençoados por esta palavra,
porque o poder de Deus está na palavra de Deus. Amém? Que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida. Amém?